São 5:06 no horário de Brasília. Terminou neste final de semana no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, a exposição agropecuária da capital de Mato Grosso do Sul, Expogrande 2018, que completou 80 anos de realização pela Acrisul, Associação dos Criadores do Estado. Destaque final da feira foi o julgamento da raça Girolando. Mais de 120 animais participaram dos trabalhos de pista e, ao final de tudo, uma grande satisfação de quem produz leite em Mato Grosso do Sul. A genética, o trabalho do gado Girolando está muito próximo daquela genética que é adotada, por exemplo, no estado de Minas Gerais. Veja na reportagem de Kleber Rabelo. Para chegar aos campeões da raça Girolando, foram 2 dias de julgamento. Na pista, o jurado analisa a confirmação morfológica e características para a produção leiteira. Os animais que têm mais amplitude peitoral, que têm mais profundidade na região de costelas, que têm mais angulosidade, ou seja, são características que mostram que o animal vai ter grande capacidade de transformar o alimento que consome em leite e não em carne. Então, isso que a gente chama de tipo leiteiro. O julgamento foi organizado pelo Núcleo de Criadores de Girolando de Mato Grosso do Sul. O presidente Marcelo Real falou sobre a importância desse julgamento, que também incentiva o pecuarista a conhecer melhor as características predominantes da raça. É fundamental o julgamento, primeiro, porque a gente avalia os produtores que aqui estão e aqueles que ainda não criam Girolando, eles participam desse momento e aprendem a visualizar o que é uma vaca de leite, quais características morfológicas e produtivas que essa raça precisa ter. Com isto, a gente consegue... ele consegue voltar para a sua fazenda e direcionar melhor o seu processo de seleção. Porque genética é isso, genética é uma evolução contínua dos animais. Aqui, esse ano, comparado com 5 anos atrás, nós tivemos uma evolução muito grande. Essa é a 16ª exposição, quer dizer, há 16 anos ininterruptamente, o Núcleo dos Criadores de Girolando vem realizando exposições em Campo Grande ranqueadas, e o que é uma coisa muito positiva para todos. A propriedade Girolando Real, Genética e Produtividade foi premiada nas categorias Melhor Expositor e Criador 3/4 e Melhor Criador e Expositor Geral da raça Girolando. Para o grupo, o prêmio vem como reconhecimento de um trabalho árduo e intensivo. Olha, é uma honra muito grande estarmos participando da Expo Grande. É uma honra muito grande receber esses prêmios, poder conquistá-los, porque o trabalho é árduo, o trabalho é duro da produção de leite. E quando a gente vê o gado do MS com essa qualidade, comparando com o gado de Minas Gerais, causa uma emoção muito grande na gente, a gente conseguir conquistar esses prêmios. É uma emoção realmente muito boa, muito gostosa, ver a genética do MS, o Girolando no estado, crescer desse nível em tão pouco tempo. Bom, e destacando ainda a pecuária de leite, você vai conhecer agora o trabalho desenvolvido na Fazenda São Francisco, que fica em Minas Gerais. Por lá, os animais contam com tecnologia Semex Brasil, empresa parceira do SBA. Rosa Cabral. Tem a fazenda aqui São Francisco e Santa Fé. Santa Fé é aquela ali? É aquela lá, onde a gente tem cria de gado de corte, lavoura branca e tem um pouco de café também. E o gado de recria jovem do gado de leite nós levamos para lá também. Com a chegada do Cídio, né, optar também por vir trabalhar na fazenda e a gente foi diversificando. Começamos com inseminação e tomamos gosto pelo gado de criar. A conversa bem do jeito mineiro é só um aperitivo para saber como é que o seu Ovídio Vilela começou na lida rural, nas fazendas que ficam na região de Piuí, centro-oeste de Minas Gerais e que somam 287 hectares. Agora, já na varanda do casarão, ele me conta que foi no ano de 1970 que tudo começou nessas terras, no antigo sistema sertanejo. E na base da enxada, da foice, né?
e o gado também não tinha genética. A gente começou paulatinamente, né, a melhorando, tanto na parte da agricultura, na parte do rebanho, né? Somos em 3 irmãos, eu fico na parte de leite, meu irmão segundo, o Ovidio Júnior, na parte de lavoura e o Júlio César na parte de gado de corte. Eu vim para a fazenda com meus 18 anos e sempre gostei de mexer com leite, né, desde criança, e com a vontade muito de crescer na atividade, de melhorar, e vim pensando assim, fazer inseminação artificial, que na época não existia aqui para nós ainda. Comecei logo na época também começou o sistema de parteio rotacionado, fui visitar em Coronel Pacheco o sistema, implantei aqui junto com meus irmãos e meu pai. E focado no progresso, um dos últimos investimentos que a família Vilela fez foi no bem-estar com a construção do freestall, que acomoda as 240 lactantes. E ao lado, outra planta já está reservada para construir mais uma unidade que vai atender o projeto de 400 vacas no leite. Ordenhadas 3 vezes ao dia, no conforto da cama de areia, as holandesas em lactação têm na dieta alimentar cardápio farto e nutritivo, uma mistura à base de silagem de milho, aveia, grão úmido, farelo de soja, polpa cítrica e minerais. E descansam no ar fresco acionado dos ventiladores para amenizar as altas temperaturas. Aí chegava a época de verão, que era a época crítica da gente tratar dos animais. Tínhamos uma média de 24 quilos de leite e hoje, nessa mesma época do ano, estamos aí com 37, 38 de média, né? Assim, a genética, né, contribuiu para isso também. Genética é o gancho que eu precisava para contar outros investimentos que deram muito certo na fazenda. Touros, Cemex Brasil entraram na seleção. Em 2010, o calendário da produção virou a página. Os resultados estão ao alcance dos olhos. Os mais recentes, nas vacas de primeira cria, que estão esbanjando saúde, genética e produção. Buscar touros com saúde, touros assim compreendendo CCS baixa, né? Touros hoje que já tem também touros imunes, né? Que são touros, vamos falar assim, suas filhas já estão assim comprovadas, são vacas com menos problemas, né? Metabólicos, casco, mastite, né? Esse é a vantagem também de usar e também ter um técnico que assim de grande conhecimento que nos ajuda aqui a poder escolher esses touros. Com o seu conhecimento, fica mais claro para mim tomar a decisão de usar os touros corretos na fazenda. E de que maneira a Cemex Brasil ajustou o cronograma que está dando retorno ao criatório? Junto com o criador, um técnico, aqui em questão, Dr. Flávio Junqueira, pontuou as características importantes para a melhoria do rebanho, diz o gerente de marketing da empresa. As características de saúde, característica de proteína, gordura, facilidade de parto, leite. Então a gente monta um perfil em cima do Cemex Works de quais touros que se encaixam realmente aqui na propriedade. E aqui está sendo usado programas específicos da Cemex Brasil. Como que funciona? Então hoje o Optimate está ligado diretamente ao Cemex Works, que é a ferramenta anterior, qual eu comentei, que é onde que o Optimate ele vai buscar todo o pedigree dos animais, no caso aqui da propriedade do seu Ovidio, que insemina desde 1990, ele tem muito touro holandês que hoje pode ter perigo de consanguinidade com os touros atuais, na terceira, quarta gerações mais antigas de touros. Portanto, essa parte do acasalamento é extremamente importante, a própria família nos comentou, né, que hoje eles não conseguem mais buscar touros apenas olhando o catálogo, e sim pelo programa de acasalamento. O programa facilita, né, ele faz essa pré-escolha, né, esse filtro de alguns touros que depois o proprietário, junto com o técnico da empresa, vai verificar touro a touro. Eu estou, assim, satisfeito
com o resultado. Estou vendo assim as vacas, com o passar do tempo, por incrível que pareça, melhorando. Assim, vacas assim longevas, com um úbere muito bom, né? Vacas que estão respondendo o que nós estamos investindo. O Canal do Boi firmou uma parceria com a Sato Leilões para a oferta em leilões pela internet de imóveis urbanos espalhados por vários estados brasileiros. Até o dia 20, agora às 10 da manhã, é possível dar lances pela internet, no site que você vê, e arrematar esses imóveis com até 37% de desconto do valor inicial. O Adriano Idival tem mais informações. Leilão judicial de imóveis urbanos em várias cidades do país com até 37% de desconto. São terrenos, apartamentos e casas. Desde Souza, na Paraíba, a Niterói, no Rio de Janeiro. De Paulista, no litoral de Pernambuco, a Contagem, em Minas Gerais. Passando por capitais como Salvador, João Pessoa e São Paulo. Além de Guarulhos, Santos, Bauru, Araraquara, Nova Lima, Betim, Ribeirão Pires, São José de Ribamar, Nossa Senhora do Socorro, Pindamonhangaba e Camaçari. Entre no site da Sato Leilões, faça o seu cadastro o quanto antes, depois de aprovado, escolha o imóvel e dê seu lance. O encerramento será às 10 horas da manhã do próximo dia 20. Não perca mais esta grande oportunidade de bons negócios em parceria com a Sato Leilões e o Banco Santander. 6 horas e 7 minutos, agenda de leilões. Neste domingo agora, o Agrocanal, emissora do SBA, transmite a partir das 2 da tarde, no horário de Brasília, a oferta de 2.000 animais Nelore ou de cruzamento. A realização da Ricardo Nicolau Leilões. Nós vamos até Sinop, no norte do Mato Grosso, onde os animais foram filmados para esse leilão, conversar com Bruno Lopes, que tem as informações, os detalhes para a gente. Boa noite, Bruno. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham pelas lentes do Canal do Boi. É isso mesmo, Zaidan. Próximo domingo agora, dia 22, a partir das 14 horas, pelas lentes do Agrocanal, teremos em oferta o circuito de leilões de touros alta. É um evento trazendo animais de cruzamento industrial de muita qualidade, uma oferta expressiva de animais filmados em toda a região norte do Mato Grosso, uma mercadoria muito procurada no mercado e pouco ofertado. Então, os amigos possíveis compradores aí terão a oportunidade de investir em fêmeas de cruzamento industrial, em machos de cruzamento industrial, e bezerros, enfim, são animais para cria, recria e engorda, ofertados de muita qualidade. A gente vai mostrar alguns dos lotes que já tem filmado, outras filmagens em andamento. Com certeza aí no decorrer da semana a gente vai estar mostrando para o amigo de casa mais das ofertas. Felipe, coloca na tela para mim o lote P6, uma oferta muito interessante, animais localizados lá em Cotriguaçu, uma carga de carreta, um gadão em oferta, muito boas bezerras do nosso patrão Francisco, colocando à disposição do mercado 87 fêmeas com 215 quilos. Esse é um gado que, com certeza, atende às exigências do mercado, tanto para engorda, tanto para emprenhar elas com inseminação, com touro, enfim. Um gado de muita qualidade, uma carga de carreta para facilitar o embarque, facilitar o frete para o amigo comprador. Esse é um dos lotes ofertados. Pedi para colocar na tela também o lote P2. Lembrando que nesse evento, além de fêmeas, aí vai ser uma oferta expressiva em fêmeas de cruzamento industrial, mas também teremos outras ofertas de machos, enfim, na região de Alta Floresta, na região de Cotriguaçu, Juara, todo o norte do Mato Grosso colocando à disposição do mercado. Já são mais de 1.000 animais inscritos, animais oriundos de touros da alta. Esse é um lote composto por 108 fêmeas, com peso médio 215 quilos. Então, um peso muito parecido do lote anterior, fêmeas meio sangue aberdim, com 8 a 10 meses. Essas são algumas das ofertas que estará à disposição no próximo domingo, dia 22,
a partir das 14 horas pelo Agrocanal. Serão mais de 1.000 animais oriundos da alta genética. Então eu convido o amigo para saber um pouco mais das ofertas, entrar em nosso site. É só entrar no www.ricardonicolaoleilões.com.br, que vai estar fazendo aí a visualização dos lotes. Assim que filmado, vai entrando disponível no site para o amigo poder estar olhando. E para aquele amigo que queira mais informação, entre em contato pelo contato 66-3532-0077. É o telefone do escritório aqui de Sinop. Estaremos prontamente para tirar mais dúvidas. É com vocês, Zaidan. Bruno, grande abraço, sucesso para vocês nesse leilão de domingo. Depois do intervalo comercial, você tem outras informações importantes. Nós abrimos o Pecuária BR de hoje fazendo uma pergunta. Estamos na segunda quinzena do mês de abril. Está na hora de comprar os insumos, soja, milho e outros, estocá-los para alimentar os animais em confinamento, por exemplo? Nós buscamos a resposta com uma pesquisadora da Universidade de Campinas. Você vai ver daqui a pouco. E hoje o Pecuária BR termina mais cedo. Daqui a pouco, 7 horas, no horário de Brasília, leilão especial de gado de corte da Inhandeara Leilões. Animais filmados no interior do estado de São Paulo. Até já. De volta, e agora você vai conhecer um pouco do trabalho desenvolvido com o apoio da Cargill, empresa parceira do SBA, na fazenda Sol Nascente, que fica em Vargem, no estado de Santa Catarina. Na fazenda Renascença, localizada no Planalto Catarinense, pela região de Vargem, o pasto é tomado pela seleção do Red Angus e Aberdeen Angus, além de alguns exemplares da raça normanda. Os primeiros ventres no ano de 2000 deram início à seleção que faz genética direcionada para animais produtivos. Sêmens importados dos Estados Unidos, Argentina e nacionais permitem a consistência do rebanho, que é feito em cima de inseminação artificial e transferência de embriões, diz o criador Nelson Serpa. Os animais de genética, a gente trabalha, mais de 80% inseminado com alguns repasses de touros da própria propriedade. E os animais de ponta, a gente coleta e faz transferência de embrião, multiplica o que tem de melhor. A criação a campo, que garante a adaptabilidade e que ganha reforço na suplementação, vem com parceria que tem procedência na pecuária. A Nutron, marca de nutrição animal da Cargill no Brasil. Há pouco mais de um ano, a equipe da empresa, desta região, atende a fazenda de acordo com as metas da propriedade. A cada 30, 40 dias eu estou junto com os funcionários da fazenda acompanhando o consumo de produto, ver se está um consumo correto. Aqui a gente trabalha na vacada de cria com mineral de reprodução, que é o nosso ProBif Pasto Bom Reprodução, durante o ano todo, né? Durante o período de aleitamento dos bezerros, a gente, a partir do segundo mês, nós entramos com uma suplementação no CRIP, uma suplementação de 0,3% do consumo do animal, e esse suplemento é fabricado na fazenda a partir do núcleo nosso, que se chama Nutron Beef CRIP NST, tá? Após a desmama, que hoje está na faixa de 260, 270 quilos para machos, nós separamos em lotes de machos e fêmeas e aí é feita a recria. A recria das fêmeas hoje é toda ela basicamente para a reposição da fazenda. Para a recria dos machos, no verão a gente utiliza o ProBif Pasto Bom Top Most, né, que é um mineral específico para a recria, a pasto. No verão a gente trabalha com gramas cultivadas ou gramas nativas aqui da região. No inverno todos os animais de recria eles vão para pastagens de
Aveia Zevem, no Sistema de Integração Lavoura-Pecuária. E durante esse período a gente suplementa esses animais com suplemento mineral, que é o nosso ProBif Minuano, para melhor aproveitamento da pastagem. Eu acho que se a gente prosseguir como a gente está fazendo, certamente a gente vai ter condições de ter bom resultado e também de mostrar que a pecuária pode ter lucratividade maior quando a gente consegue acertar a mão bem. Tá certo. E certamente nós, do SBA, vamos mostrar, sim, todo esse caminho da pecuária brasileira, genética e nutrição. Rosa Cabral, para o SBA. Produtores rurais com propriedades no Pantanal de Mato Grosso do Sul lotaram na manhã desta segunda-feira o auditório da Assembleia Legislativa do Estado. Eles foram convocados a acompanhar uma audiência pública que debateu o projeto de lei número 750 de 2011 no Senado Federal, que dispõe sobre a política de gestão e proteção do bioma Pantanal. Para muitos produtores, a aprovação do projeto poderá inviabilizar a atividade pecuária no bioma pantaneiro. A repórter Kylie Rodrigues acompanhou a audiência pública e traz as informações. Com o plenário da Assembleia Legislativa lotado por produtores e representantes do setor, a audiência pública discutiu o projeto que dispõe sobre a política de gestão e proteção do bioma Pantanal. Essa lei, ela trata da política de gestão, como é que nós vamos gerenciar esse bioma, como é que nós vamos proteger e, ao mesmo tempo, gerenciar para que o que foi aprovado, tanto do Código Florestal e o que venha a ser aprovado neste projeto, ele possa, na prática, ser cumprido, ser efetivado. É um projeto abrangente, que tem que ser bem discutido, tem que ser bem avaliado, para depois de aprovado não sofrer aí, tendo que sofrer emendas e discussões a respeito desse ou daquele ponto. Então é importante que façamos isso antes, como tem sido feito aqui. Para os produtores, a lei irá prejudicar a atividade rural na região. Essa nova lei, ela parte de uma primícia que é muito equivocada. Ela está atribuindo à propriedade rural o intuito de preservação ambiental e, ao contrário, a propriedade rural ela tem um fim econômico. Depois vem o social e, por último, vem o ambiental. Não existe como desenvolver, praticar o ambiental se não existe o econômico antes de todas as outras necessidades do homem. Inclusive, a própria substituição de pastagem, que não dá origem a material lenhoso, ele é considerado uma supressão vegetal. E, de acordo com essa nova proposta, isso está sendo inibido, que vai reduzir ainda mais o valor econômico das propriedades e os produtores não serão indenizados por essa ação. O produtor rural está espancado. Nós não precisamos mais de lei ambiental, nós precisamos de incentivo, nós precisamos de ajuda e de segurança jurídica para a gente conseguir trabalhar e produzir. E basta, chega de empecilho. A gente mantém um sistema, paga por um sistema que acorda e dorme pensando numa forma de empecilhar e de onerar o produtor rural. Essa PL não tem legitimidade para ela ter a continuidade e ela não pode prosperar. Tudo que tem na Constituição e já está regulamentado, se eles acham que tem a necessidade de alguma adequação, que eles emendem na Lei 13.123, que regulamenta a parte ambiental na Constituição Federal. Para o chefe-geral da Embrapa Pantanal, a preservação ambiental é necessária. Porém, é preciso analisar muito bem o projeto para não prejudicar a renda dos produtores que sobrevivem da atividade. Nós não encaramos que só o produtor tem que pagar essa conta. Nós acreditamos que a preservação é fundamental, mas ela é fundamental para todos. Não só para quem mora lá no Pantanal, mas para quem mora em outras regiões. Então, ampliar essa discussão significa inserir, incluir as pessoas na responsabilidade pelo Pantanal. Isso é muito importante. Então, por exemplo, as pessoas que moram em outros estados, que são influenciadas, seu clima é influenciado pelo Pantanal, também deve se lembrar que para tê-lo preservado, depende também da contribuição deles. Então, o que nós não podemos fazer nunca é deixar tudo na conta do produtor. Por outro lado, nós não podemos deixar também o Pantanal se acabar.
E exatamente essa audiência pública leva a essa discussão. Como fazer isso? Veja a previsão do tempo para o centro-sul do país com Graziela Gonçalves. Nas áreas mais no centro-sul do país, a gente viu que ao longo dos últimos dias o tempo ficou seco e ensolarado. Agora os ventos em altitude acabaram trazendo um pouco mais da umidade da Amazônia sobre grande parte da região centro-oeste e região sudeste, aumentando o volume de chuva. Mas mesmo assim, o índice de umidade do solo só está mais elevado mesmo, é sobre o norte do estado do Mato Grosso e também de Goiás. Mas mesmo assim, em grande parte das demais áreas do centro-sul, mesmo essa umidade do solo estando mais baixa, ela é boa o suficiente para o desenvolvimento das pastagens. Só que já ao longo desses próximos dias, principalmente na região sul e sudeste, a chuva perde bastante intensidade. Segue aí com acumulados que mal devem passar dos 5 até no máximo 15 milímetros e vemos que a chuva ainda continua de maneira um pouco mais significativa é sobre a região centro-oeste. Agora a expectativa para o próximo período, que vai até o dia 26 de abril, é que a chuva continue aí mal distribuída, com baixos volumes acumulados, e é assim que ela deve seguir até o final do mês de abril e início do mês de maio. Vemos inclusive que a chuva até começa a retornar um pouco mais lá para o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas os acumulados mal devem passar dos 15 milímetros. Com a missão de liderar em soluções inovadoras para uma pecuária sustentável. Desde 1964, trabalhamos diariamente buscando entender os desafios da pecuária e propor soluções com foco na produtividade e lucratividade do setor. Em 1984, estimulados pela Embrapa, caminhamos ao encontro do progresso da pecuária intensiva no Brasil. Com o início dos confinamentos no país, surgiu a necessidade de mecanização do trato. E, para ajudá-los a fazer a diferença, lançamos a primeira linha de misturadora de ração total da América Latina. Iniciou-se então um ciclo contínuo de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. A confiança na marca Casale é resultado de um contínuo trabalho com dedicação e transparência, sendo nosso maior objetivo o de apoiar e entender nossos clientes, pecuaristas e técnicos do setor. Conte conosco. Casale, as melhores soluções para a pecuária. Depois do intervalo comercial, as informações do mercado pecuário. Até já. 6 horas e 28 minutos no horário de Brasília. Começa amanhã no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, São Paulo, o encontro de recreadores e confinadores da Scott Consultoria. O diretor da agência, Alcides Torres, faz o convite. Olá, eu sou o Scott e estou aqui para convidá-los para participarem do encontro de confinamento e recreadores da Scott Consultoria, que acontecerá do dia 17 ao dia 20 de abril. Do dia 17 ao dia 18 é o encontro de recreadores, do dia 18 ao dia 19 é o de confinamento, e no dia 20 nós teremos um dia de campo. E nesse dia de campo nós teremos várias oficinas de conhecimento e você aproveita todo esse embalo, né, para a gente aprender um pouco, sair com um monte de dúvida e trocar experiências e conhecimento. Vejo vocês lá e um forte abraço. Feito o convite. Agora você vai conhecer uma nova tecnologia, é um suplemento injetável para bovinos que estimula o ganho de peso dos animais. Kleber Rabelo. Estou aqui com o Bruno Lima, gerente técnico de bovinos da Virbac. Nós estamos na instância Pecuária BR. Vamos apresentar um produto para melhorar o ganho de peso do seu animal. Nós estamos num lote, mostrando aqui um lote de animais que já estão adaptados ao terreno. Qual seria o desafio de colocar o fosfosal já nesses animais que já estão bem tratados, que já estão acostumados, familiarizados com o terreno, Bruno? O grande desafio desses animais agora, daqui para frente, que é um lote destinado à engorda,
é reduzir o tempo de pasto e engordar mais rápido. Então, melhorar o ganho de peso desses animais. O fosfosol ele vai ajudar esses animais, porque ele é um multimineral injetável com uma alta concentração de fósforo. Então, ele vai ajudar esses animais a melhorar o apetite, a absorver melhor os nutrientes que estão na pastagem e no coxo com mineral e reduzindo esse tempo de pasto. Então, a gente recomenda o fosfosol nessa categoria para estimular o ganho de peso diário desses animais. É importante a gente falar para o pecuarista que está acompanhando que o fosfosal é um suplemento mineral da Virbac, é um suplemento injetável, traz um ganho expressivo de peso. Foi feita uma pesquisa aí, vocês analisaram, pesaram os animais e houve um ganho de peso diário de 110 gramas, né? Isso, nós acompanhamos trabalhos em todo o Brasil, certo? Publicamos um estudo onde demonstrou que nesses animais, numa fase de adaptação ou num animal que já está a pasto, adaptado, quando suplementado com fosfosal, apresenta um ganho superior em média diária de 120 gramas a mais. Então é um produto que se paga e uma tecnologia muito lucrativa para o pecuarista. Muito obrigado pelas informações, Bruno. Conhecemos aí o fosfosal da Virbac, um investimento que vale a pena para você, pecuarista, que quer aumentar o desempenho e o ganho de peso do seu animal. Kleber Rabelo para o SBA. E o tempo seco predomina em algumas áreas do centro-norte do país. Vamos saber como fica a previsão para essa região com Graziela Gonçalves. Sobre o centro-norte do país, a umidade da Amazônia combinada às altas temperaturas garantiram as pancadas de chuva que seguiram aí ao longo dessas últimas semanas. Tanto que a umidade do solo está bem elevada em grande parte das duas regiões, tanto a norte quanto a nordeste. Só que em algumas áreas, como por exemplo aqui o leste da região nordeste, estado de Roraima, como a chuva foi mal distribuída, a umidade do solo por lá está mais baixa. Mas de uma maneira geral, grande parte dessas áreas tem umidade boa o suficiente para o desenvolvimento das pastagens. Ao longo dos próximos dias, a expectativa ainda vai ser de chuvas mais significativas, principalmente para o extremo norte do país, com acumulados que variam dos 50 até os 70 milímetros. Infelizmente, o estado da Bahia segue com tempo mais seco e ensolarado e a umidade do solo por lá deve diminuir, mesmo porque para o próximo período, o acumulado, principalmente nas áreas a oeste, mal deve passar dos 5 milímetros. De uma maneira geral, a chuva diminui em todo o centro-norte, mas ainda segue um pouco mais abrangente, principalmente sobre o estado do Amazonas, onde o acumulado pode ultrapassar os 30 milímetros. Já para o próximo período, que inicia então o mês de maio, vemos que a chuva continua perdendo intensidade no interior da região nordeste, também estado do Tocantins e sul do estado do Pará. Já nestas áreas mais ao norte continua chovendo, mas o acumulado fica em torno até dos 30 milímetros. 6h32, agenda de leilões. O Canal do Boi transmite amanhã à noite o segundo virtual Fazenda Boa Vista e convidados. A realização é da Connect Leilões. Estou aqui com o diretor da leiloeira, o Silvestre Marinho. Prazer, Silvestre, muito obrigado pela entrevista. Tudo bem? Boa noite, Zaidan. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no teu programa. Tudo jóia. Quero dar boa noite também a todos que estão nos acompanhando pelo Canal do Boi. Parabéns pelo leilão de Londrina, antes de você falar do de amanhã. Foi muito bem. A gente teve uma liquidez muito boa. Vários criadores lançando, o Canal do Boi foi importantíssimo para o leilão, com mais de 60% de venda. Fechamos carga para Rondônia, para o Acre, São Paulo. Então, assim, o leilão foi muito importante. A participação do Canal do Boi foi só para lembrar, foi o segundo leilão genética de touros do Paraná. Vários selecionadores de Nelore, não é? Exatamente, para o ano que vem já está marcado já. Eu vi você gravando uma entrevista, já está tudo certo para 2019? Tudo certo, a turma está animada, estão vindo mais forte aí, foi muito bom, foi muito interessante. Que bom, vamos falar de amanhã então. Amanhã, Zaidan, nós vamos estar comercializando 100 matrizes do criador José Afonso Siqueira, lá de Goiânia, Ele que cria Nelore há 30 anos, está mostrando a vacada dele aí, a vacada parida, a vacada rústica. Ele que é criador há 30 anos. Bezerro quase do tamanho da mãe. Exatamente. Essa vacada aí, ó, a gente fala que é vacada 3 em 1, que ela tá parida e tá prenha de novo. Então, mostrando a funcionalidade desse gado. Um gado que tem uma base genética muito forte, estava falando, é criador de 30 anos,
ele trabalha com o zebu há 30 anos e a base dele é a VR, marca VR. A marca VR que está sempre nos grandes plantéis, né? Então a gente tem uma genética diferenciada que vamos estar comercializando amanhã. São 20 vacas paridas, 60 vacas novilhas prenhas e vai ter algumas prontas para cobrir, para trabalhar do jeito que o criador achar interessante. Legal. Esse gado está... Onde que está? Esse gado vai estar em Goiás Velho. Goiás Velho está a 100 quilômetros de Goiânia. A gente vai trabalhar com frete facilitado. Os criadores do estado do Goiás, se tiver propriedade no Goiás, comprando 2 lotes, vai recebendo a tua propriedade. E fora isso, o cliente comprando carga fechada, 1.000 quilômetros, vai recebendo a sua propriedade também no raio ali de Goiás Velho. Forma de pagamento é facilitada e ela é muito facilitada porque a gente vai trabalhar em 24 parcelas, parcelas fixas, sem juros, né? Esses dias para trás eu estava conversando com um gerente de banco falando que o leilão tem essa modalidade de parcelas sem juros. Ele falou, rapaz, vocês são loucos, não dá para trabalhar dessa forma. A gente trabalha e isso é uma facilidade para o criador, né? Louco, né? Banco cobrando 340% de juros ao ano. Exatamente. O cara assusta mesmo. Será que existe? Exatamente. Você tem a oportunidade de comprar genética de qualidade num criador aí de mais de 30 anos, né, com parcela fixa, e essa vacada aqui já está parida e prenha novamente, então ela com certeza ela se paga aí. Antes de terminar o pagamento das parcelas, o cliente já pagou o investimento e sai ganhando, né? Então, um gado de muita qualidade, um gado de muita genética. Quem está nos acompanhando pelo canal do Boi agora, quiser dar uma olhada em todos os lotes, é só acessar o site da Connect Leilões, connectleilões com 2ns.com.br. Lá você vai ter todo o catálogo e todas as informações, todos os vídeos e todas as informações dos animais que a gente vai estar comercializando amanhã, Zaidan. Este é o Silvestre Marinho do Carmo, diretor da Connect Leilões. Eu sempre tenho que mencionar Geraldo Balduino do Carmo, que foi o pai desse Silvestre aqui. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Zaidan, mais uma vez. E só para a gente concluir aqui, falando de um outro evento, que gado espetacular. Não vamos dar muito detalhe aqui, porque estamos com o tempo... Hoje tem leilão mais cedo. Gado espetacular no dia 1º de maio, dentro da Expo Zebu. É o leilão da raça Cindy. Exatamente. É o que você falou, é um gado diferenciado, é o principal leilão da raça Cindy, habilidade materna, está mostrando aí um pouco das imagens, habilidade materna, é um gado dupla aptidão, um gadão do melhor criador da raça Cindy e vai estar vendendo doadora, está vendendo uma doadora que foi reservada de grande campeã nacional, vai ter touros. De lá, o ano passado, a grande campeã de 2017 foi comercializada no leilão 2016. Então, assim, lá sempre vem de qualidade, o Adalde abre mão do que tem de melhor e coloca nesse leilão. E os seus convidados também, que está vindo muito forte. Então, Parada Federal, dia 1º de maio, é o dia do trabalhador. Você pode ir lá em Uberaba, dentro da Expo Zebu, que a gente está te esperando lá às 13 horas, no recinto do Rubicão. Transmissão aqui do canal do Boi. Cobertura total do canal do Boi. Canal do Boi que está dando uma cobertura excepcional para esse leilão aí. Não só para esse leilão, né? Para todos. Obrigado, Silvestre. Eu que agradeço, Zaidan. Bom leilão para você amanhã. Obrigado, amigo. Agora são 6 e quase 20 para 7. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, será que está na hora de comprar insumos para engordar o gado em confinamento? Resposta já já. Pecuária BR de volta e hoje já estamos na segunda quinzena de abril. E a pergunta é, está na hora de comprar insumos para a engorda dos animais? A gente foi em busca da resposta na entrevista que você acompanha agora, que o Zaidan fez junto com o João Pedro Cutidia, com a consultora de mercado Mariane Crespolini, durante o programa Bom Dia Produtor desta segunda-feira. Acompanhe. Mariane, índices de sazonalidade, que é um assunto que você tem estudado bastante até no seu doutorado. Estamos chegando a maio. O que deve ser feito no planejamento para a aquisição de insumos? Bom, Zaidan, eu costumo explicar para o produtor que falar em preço, falar em sazonalidade, é igual a gente pensar em estações do ano. Então, muitas vezes, eu sou produtora também, eu engordo fêmeas lá em Mato Grosso, e muitas vezes a gente passa o ano torcendo para o preço subir ou na expectativa que o mercado melhore. Mas quando eu falo em índice de sazonalidade para preço, é como eu falar na sazonalidade do ano. Por exemplo, no Brasil a gente tem um verão
muito chuvoso e a gente sabe que agora vai chegar abril, maio, começa a reduzir as chuvas, né? Para os preços, funciona mais ou menos assim também. Claro, tem anos em que a seca ela é um pouco mais intensa. Então, tem anos que a queda de preço ela é um pouco maior. Ou alta, no caso que novembro, que geralmente é o pico de preço no índice de sazonalidade, ela é mais intensa. Mas há um padrão que a gente consegue observar e utilizá-lo como uma forma de planejamento, né? Então, no caso do boi, o que a gente observa? É a lei da oferta e demanda. Então, os preços, eles tendem a... no mês que os preços tendem a ser mais baixos é justamente maio. Por que maio? Tendem a ser, portanto, no mês que vem. Isso. O preço do milho e da soja Não, tem para o boi. Para o boi. Para o boi. Por que é maio? Né? Então, a gente está agora chegando no final das águas. A maior parte da nossa produção ainda é terminada exclusivamente a pasto. E aí, agora é o momento que é a safra do boi mesmo, que eu tenho mais boi gordo pronto. Então, o que acontece? A hora que começar a diminuir as chuvas, né? Então, a gente está vendo agora, hoje está chovendo bem aqui no estado, vi no jornal de manhã. A hora que começa a diminuir as chuvas, eu já tenho boi gordo, porque eu já vim do período chuvoso dele engordando e eu preciso dar um destino a ele. Então, os meses que tem... Então, a gente vê que assim, os preços começam a cair a partir de fevereiro, março, abril e o mais baixo, maio. Tem anos que não é assim, Zaidan. Então, olha, aumentou muito a demanda, ou foi uma produção menor. Tem ano que não é assim, mas estatisticamente, que é o que eu estou estudando no doutorado, a probabilidade é que o boi faça essa curva, com os menores preços em maio e os maiores em novembro. Eu dei uma palestra, um produtor falou assim, Mariane, mas isso está mudando. É verdade. O que a gente observava 15 anos atrás, que o volume de animais semi e confinados era menor, a diferença entre maio e novembro era muito maior. Agora que a gente está intensificando mais a nossa produção, a amplitude dessa curva está reduzindo, ela está ficando mais achatada. O diferencial de base tem diminuído assim também? Por exemplo, a diferença de preço da arroba entre Mato Grosso e São Paulo tem estatisticamente diminuído também? Sim, nesse último ano especialmente diminuiu bem o diferencial de base. Mas esse diferencial de base, ele não está apenas relacionado à intensificação da produção. Ele vai muito também, assim, depende das políticas do Estado, redução de ICMS. Quando o governo intervém, então esse diferencial de base, ele também dá uma reagida. Mariana, só uma perguntinha. Quando a gente fala em carnes, quando você fala em suíno e aves, o milho é quase 50% do custo. Em 2016, o Brasil exportou, o preço estava razoável no mercado internacional, uma exportação muito grande e houve não é que chegou a faltar, mas a oferta diminuiu muito em milho no mercado interno. E hoje, a questão de exportação, como ela pesa na formação de preço dos insumos, como o caso do milho? Bom, o Brasil tem uma característica muito forte que é o próprio mercado interno, né, João? Então, se a gente pegar até o setor carne, suínos, aves e exportação de bovina, a maior parte fica no mercado interno. O milho é a mesma coisa, né? Quase 30%, às vezes um pouco mais, um pouco menos, fica aqui dentro. Desculpa, apenas 30% é exportado. Então, a maior parte fica aqui dentro. Eu falo assim, a exportação ela tem um impacto, mas quando a gente olha para esse mercado, é muito o mercado interno também que dita isso. Quando a gente olha para o milho, no caso de 2016, que a gente teve uma exportação muito alta, né? Foi muito boas as exportações, mesmo assim, que safra hoje produz a maior parte do milho? A segunda safra. E aí, a maior parte da colheita da segunda safra, ela é concentrada em meados de maio e junho, que é justamente onde eu tenho o menor preço do milho. Isso responde à pergunta inicial que nós fizemos? A grande questão é o seguinte, hoje, quando você tem uma oferta grande de milho, como aconteceu ano passado, e como pode acontecer esse ano, e se a safra bater o número que está se falando, 62, 64 milhões de toneladas, o preço em Porto passa a ser um referencial, ou seja,
é o fundo do poço. Se eu não consigo vender, a exportação eu consigo fechar. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, hoje, as cooperativas do Paraná, do Santa Catarina, estão montando estrutura para fazer armazenagem de milho aqui. Eu acho que está acontecendo a mesma coisa no Mato Grosso, para fazer um estoque estratégico. Que quando, se o mercado houver um fluxo muito grande de exportação, eles têm uma reserva estratégica. Então, hoje, essa questão de abastecimento está mudando um pouco, porque antes o produtor, milho não fazia nem troca por insumos. Hoje no Mato Grosso está se fazendo isso, barter, né? A pessoa chega a tantos 50, 60 sacos por hectare, eu te entrego os insumos para isso. Então o milho está mudando o perfil. Hoje o produtor está mais profissional no milho, apesar do risco de clima ser muito maior na segunda safra. Então o que nós sentimos hoje? Agora mesmo, o milho deu uma alta inesperada. Quem não estava protegido deve ter perdido dinheiro ou desestimulado, por exemplo, alguém que vai fazer confinamento ou semi-confinamento, porque ele subiu muito e sem haver uma razão lógica, porque a primeira safra foi o que era previsto, tem um estoque de passagem alto e tem uma segunda safra no campo que é maior, inclusive, em área plantada do que o ano passado. Então, João, o que acontece com o milho e com a soja é que ele é muito mais volátil, ele responde muito mais rápido, até inclusive a especulação do mercado financeiro do que o boi. Então, o que aconteceu no milho? Nós estamos num momento que o milho, a Argentina está com um problema de safra muito grande, né? A gente tem visto, a expectativa já tem algumas regiões da Argentina que registraram quebra de 50% da área de milho. A seca foi catastrófica. E mesmo em Mato Grosso, ainda que esse ano esteja indo bem, a questão do atraso da colheita da soja trouxe uma insegurança para o mercado do milho que justificou essa alta. Nós podemos, então, voltando à pergunta inicial, você disse que talvez maio seja o período de preços mais baixos para o milho. Seria no planejamento do produtor de carnes, carne branca, carne vermelha, um momento bom para fazer as suas aquisições de milho? Maio é o momento do boi, né, Zaidan? E aí a gente tem que trazer, o produtor precisa olhar para isso e trazer alguns aprendizados. Então, maio tende a ser um momento de menores preços do boi. Produtor, não estou dizendo que o preço vai cair em maio e eu, como pecuarista, torço para que isso não aconteça. Mas essa estatística, ela é usada como ferramenta de comercialização e planejamento da produção. Isso, no caso, maio, para a venda do boi. Para o milho, o que acontece, Zaidan, para o produtor? Os menores preços tendem a ser em junho. E os maiores preços tendem justamente a ser setembro, outubro, né? Ele tem essa alta em setembro, outubro. Para o produtor que vai confinar, não que ele tenha que comprar em junho, mas é um ótimo mês para, se ele vai usar milho em outubro, para ele estar negociando com o fornecedor dele, com quem ele vai comprar. Eu costumo falar assim, não dá para a gente prever, mas isso serve para ele fazer esse planejamento, inclusive de fluxo de caixa. Porque para o milho, às vezes em junho, ele não tem fluxo de caixa para fazer a compra. O mesmo acontece para a soja, que os menores preços são agora em abril. Tendem a ser agora em abril, porque é o auge da safra. Ô Mariana, você falou em planejamento com o preço do boi. Você tem estudado muito os contratos futuros de boi gordo na Bolsa e tem investido muito nessa ferramenta para proteger o seu negócio. Isso acontece no momento em que muitos pecuaristas deixam ou não apostam tanto nos contratos futuros de boi gordo negociados na Bolsa. Mas você está lá. Por que razão você está investindo nessa ferramenta? Bom, o que eu busco fazer, Zaidan? Eu oriento muito o produtor. Produtor, a gente faz tão bem a nossa lição do dentro da porteira, né? Se a gente olhar, o agronegócio responde por 25% da economia nacional. Então, nossa tarefa a gente está fazendo muito bem feita. Mas, às vezes, a gente perde da porteira para fora. Como que eu trabalho, Zaidan? Eu trabalho com gestão de risco. Então, por mais, produtor, que o meu doutorado, os 4 últimos anos, eu tenho estudado o mercado do boi e de insumos, eu me protejo. Me protejo como? Na Bolsa, o produtor brasileiro ele tem muito medo de olhar para a Bolsa por causa do ajuste diário.
Então, ele tem que repor aquilo. Isso, produtor. E quantos produtores a gente nunca ouviu falar que quebrou por causa da bolsa? Então, assim, produtor, na bolsa existe um mercado de ajuste diário. Então, vamos supor, você travou a arroba, sexta fechou a 143, você travou a 144. Subiu a 145, você tem que pagar R$1 para a bolsa. E todo dia tem um ajuste. Caiu, você recebe. Este é um mercado na bolsa e o produtor não precisa utilizá-los, Zaidan. Existe um outro mercado que chama mercado de opções. Se o produtor não lembrar desse nome, ele pode falar assim, ó, é o seguro. Eu costumo usar o termo assim, é igual fazer seguro de carro, tá? Como funciona esse seguro, Zaidan? O produtor vai fazer um contrato com a bolsa uma vez só. É um custo só e ele não tem mais desembolso. Por exemplo, abril, eu consegui travar a 142 por R$1,10 por arroba. Que conta que eu faço, Zaidan? Esse R$1,10 por arroba, ele é o custo de uma vacina, assim, claro, um pouco mais, mas ele é um custo tão pequeno. Por boi nós estamos falando o quê? 20, 22 reais por boi? Então ele faz essa trava, ele paga um seguro num valor, no caso eu falei abril, eu consegui um contrato muito bom a 142. Se o preço cair, ele aciona a bolsa como um seguro de carro. Eu bati meu carro, eu ligo para a seguradora. O preço caiu abaixo de 142 em abril, ele vai lá, ele liga e ele aciona esse seguro. Então vamos supor, caiu para 140, a bolsa vai remunerá-lo em R$2 por arroba, tá? Nem tudo é flores. Nesses R$2 depois você vai ter que descontar o imposto, né? Que é 15%. Mas você está assegurado. Se subir, você simplesmente perdeu R$1, um e pouco por arroba. Você perdeu ou você dormiu? Mariana, esse mercado de put, das opções, ele está ativo. Você tem boa liquidez esse mercado? Você chega na corretora e, olha, trabalha, vamos pensar hoje, outubro está 145, alguma coisa. Eu quero garantir 142. Você tem oferta significativa? Você tem facilidade de fazer a operação? Então, infelizmente, João, aqui no Brasil, o produtor ainda não tem essa cultura. Então, ainda é um mercado pequeno, né? Mas o que acontece? Nos Estados Unidos, por exemplo, teve um período do ano passado que não tinha boi no mercado físico para liquidar a bolsa deles, porque é uma cultura diferente do americano. Ele não vai colocar o boi no coxo sem ele estar travado em preço. Então, ainda é um mercado pequeno, né? E se a gente olhar, o bezerro já esteve na bolsa e acabou por falta de contratos. Isso é uma pena. A grande dificuldade é que o produtor, ele escuta falar em bolsa, mas nunca dá o primeiro passo. Porque eu sempre falava para eles, olha, se você nunca fizer uma operação, é igual andar de bicicleta. Você tem que subir na bicicleta. Se você não subir na bicicleta, você não vai andar de bicicleta. Então, eu acho que esse é o produtor tinha que pensar, bom, eu vou fazer pelo menos um contrato para aprender como é que se faz, o que é o custo, como é que funciona. E o pessoal sempre, vou fazer ano que vem, esse ano está ruim, ou o mercado está meio em linha, o mercado não está oscilando, não vai mudar. Eu acho que essa mudança de cultura que precisa ser feita. Agora você acompanha uma análise da Scott Consultoria com Marina Zaia. Olá a todos. O mercado inicia a segunda-feira sem muitas negociações. Estamos no início da semana e tanto pecuaristas como os frigoríficos aguardam o melhor desenho do mercado para poder traçar as estratégias de compra ou de venda que adotarão no decorrer da semana. Nós também estamos entrando na segunda quinzena do mês, época em que sazonalmente há uma retração do consumo por parte da população. Com isso, já é possível observar indústrias reajustando seus estoques a esse novo cenário, diminuindo a intensidade de compras. E assim, pagamentos abaixo da referência vão ficando cada vez mais comuns. No fechamento de hoje, por exemplo, das 32 praças pecuárias pesquisadas pela Scott Consultoria, a arroba caiu em 10 delas. Então vamos às cotações com a apuração feita pela Scott Consultoria por região. Lembrando que essa apuração é feita por uma boiada comum, Scott Consultoria, começando pela região sul. Então, que segundo a apuração da Scott, houve queda no Paraná, queda de R$1, e em Santa Catarina também queda de R$1. Agora a região norte, com a apuração da Scott para uma boiada comum, teve queda também de R$1. No sudeste de Rondônia, fechando a R$ 128, como você acompanha aí na tela. Agora a região nordeste, preços à vista, teve queda também
No oeste do Maranhão, uma queda de R$1. Na região centro-oeste, houve 2 quedas. Uma em Cuiabá, em Mato Grosso do Sul, Dourados, queda de R$1. E R$1 em Cuiabá, na praça de Mato Grosso. A próxima tela, nas demais praças, preços estáveis. Finalizando região sudeste, com a apuração da Scott Consultoria, queda de 50 centavos em Barretos e também em Araçatuba, queda de 50 centavos. No Triângulo Mineiro e no norte de Minas também houve queda de R$1 em cada praça. Zaidan. 6h56. Vamos ver como ficou a relação de troca de boi gordo por animais magros na região sudeste do país, também com dados apurados pela Scott Consultoria. Vamos começar pelo Rio de Janeiro. Quem vendeu um boi gordo pôde comprar 1,3 boi magro, cotado hoje a R$ 1.700, boi magro de 360 quilos. O mesmo boi gordo, com ele foi possível comprar 1,6 garrote, de 9 arrobas e meia, e 1,9 bezerro, de 7 arrobas e meia, hoje cotado a R$ 1.190. Vamos ver como é que ficou a relação em Minas Gerais. Quem vendeu um boi gordo pôde comprar 1,3 boi magro, 1,6 garrote e 1,8 bezerro de 12 meses. Para a gente finalizar, a relação de troca no estado de São Paulo. Com um boi gordo foi possível comprar 1,3 boi magro, cotado hoje a R$ 1.910, 1,5 garrote e 1,9 bezerro, hoje cotado a R$ 1.290 na Praça Paulista. Renata. Bom, e o Pecuária BR vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Zaidan. Boa noite, Renata. Hoje terminamos o programa excepcionalmente mais cedo, porque já você tem o leilão especial de gado de corte da Nhandeara Leilões. Dá uma olhada no recinto de leilões já bastante cheio. O leilão começa já, 7 horas no horário de Brasília, com a oferta de animais de cria, recria e engorda. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos amanhã, 5:50 no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. E a gente deseja uma boa noite e bons negócios com esse gado do interior do estado de São Paulo. Até a próxima!